Bom dia! Está no ar mais um programa Médico da Família. Hoje é terça-feira, dia 22 de julho. A gestação é um período de muitas mudanças no corpo da mulher. Realizar o pré-natal, desde a descoberta até o fim da gravidez, é fundamental para garantir a saúde e a tranquilidade da mãe e do bebê. Um dos distúrbios que podem surgir durante a gestação é a pré-eclâmpsia, que afeta cerca de 5% das mulheres grávidas. E para falar mais sobre o assunto, o meu entrevistado do programa de hoje é o médico Dr. José Eduardo Silveira, ginecologista e obstetra. Dr. José Eduardo, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Kleber. Eu que agradeço. É um prazer estar mais uma vez com vocês aqui. Obrigado. Doutor, qual a diferença entre pré-eclâmpsia e eclâmpsia? A pré-eclâmpsia é um conjunto, Kleber, de sinais e sintomas. Sinais é aquilo que o médico vê, sintomas é aquilo que você, mãe, sente. Então, caracterizado é um conjunto de sinais e sintomas caracterizado por hipertensão, que seria a pressão durante a gravidez acima de 14/9, proteinúria, que é a perda de proteína na urina, sua urina fica espumante, também pode dosar a proteinúria de 24 horas ou a proteinúria no simples exame de urina, e o edema, principalmente nas mãos e nos olhos. Então, pré-eclâmpsia, hipertensão, proteinúria e edema. E a diferença de eclâmpsia, que eclâmpsia é isso, com mais as crises convulsivas. E é importante que você ressalte que a eclâmpsia é extremamente grave e que tem que ser tratada muito a gestante com a pré-eclâmpsia para não chegar à eclâmpsia. A eclâmpsia pode levar à morte da mulher? Pode levar à morte da mãe e do filho e dificilmente saem os dois vivos. É muito complicado, é um caso grave. E diga-se de passagem, é a principal causa, Kleber, de mortalidade materna aqui no Brasil. Em que período da gestação pode ocorrer a pré-eclâmpsia, doutor? Geralmente depois de 20 semanas. E quanto mais cedo ela acontece, mais grave é. Por isso que é importante, Kleber, que a paciente, e é isso a abrangência desse programa seu, para essas mães que estão nos ouvindo, e essas futuras mães também, de você iniciar o pré-natal o quanto antes. Assim que houver um atraso de menstruação, a gestante, futura mãe, deve procurar um médico de confiança ou posto de saúde para começar o pré-natal o quanto antes, porque quanto antes se prevenir essa doença, é melhor. Se ela vier próximo de 7º, 8º mês, menos grave. Se ela vier terceiro, 4º, 5º mês, mais grave, Kleber. Então, pode ser detectado durante o pré-natal, os exames de pré-natal, a mãe, o médico, melhor dizendo, pode detectar que a mulher pode estar tendo pré-eclâmpsia. Com certeza. Como eu disse, é um conjunto de sinais e sintomas. Sinais são hipertensão, proteinúria e edema, e isso caracteriza a doença. E os sintomas que a mãe sente, que podem levar a esse diagnóstico, são, Kleber, uma dor de cabeça, às vezes frontal, às vezes na nuca, às vezes você vê, a gente chama, um linguajar médico, escotomas cintilantes. Às vezes a mulher sente uns vagalumes, como se fossem vagalumes na frente dela. Uma dor na boca do estômago, seria a epigastralgia, às vezes também tontura, o inchaço, então cansaço, aumento repentino de peso, um aumento rápido de peso, obesidade. Tudo isso são fatores que levam a pensar nesta grave doença que é a pré-eclâmpsia, que acomete, como você já disse, 5% das gestantes. E qual que seria a causa exata, doutor, da pré-eclâmpsia? Não sabemos, Kleber, a causa exata da eclâmpsia. Os estudos modernos apontam por um fator imunológico, ou seja, o filho é metade da mãe, metade do pai. Então, haveria uma rejeição, entre aspas, do organismo materno ao novo ser, criando, então, o organismo de algumas mães, isso a gente não sabe o porquê, encara aquele ser dentro do ventre como not self, como não próprio do corpo. E aí, então, começa a desenvolver alguns antígenos e anticorpos contra aquele novo ser, que isso aí já altera lá na implantação do nenê dentro do útero, já altera os vasos sanguíneos que vão entrando dentro do útero para alimentar o seu futuro filho.
E isso então desencadearia um vasoespasmo, uma contração dos vasos sanguíneos. Com isso, essa contração leva menos sangue para o seu filho, porque o seu filho lá dentro do útero não respira. Quem respira por ele e dá os nutrientes é a placenta. A placenta tem duas funções, respiratória e metabólica. Respiratória, leva o oxigênio para o seu filho, já que ele não está respirando lá dentro. E metabólica, ela dá nutrientes para o bebê. A alteração placentária leva então a dois tipos de problema. Uma restrição de respiração, que pode levar à insuficiência respiratória, sofrimento fetal do bebê dentro do útero, ou então um problema metabólico, que se repercute com um retardo de crescimento intraútero. O seu médico fala assim, seu neném não está crescendo como deveria. Uma mãe que já tinha aumento de pressão arterial, tinha hipertensão arterial, ela é mais suscetível a ter a pré-eclâmpsia, doutor? É sim, é mais suscetível a ter pré-eclâmpsia e tem que ser tratada, porque senão há uma superposição de problemas, quer dizer, uma pressão alta com mais uma toxemia gravídica superposta. Então, desde o início, deve-se controlar essa pressão. E qual seria o tratamento, doutor José Eduardo? O tratamento, basicamente, é você não engordar muito. A gente sabe que ela acontece, Kleber, nas mães muito jovens e nas mães muito tardias, com idade mais avançada. Ou seja, é aquela menina que engravida com 14, 15 anos, essa tem muita chance de pré-eclâmpsia e, consequentemente, se não tratada pelo médico, eclâmpsia. A mãe também, que posterga a sua gestação por um fator profissional, às vezes de estudos e tudo, um casamento mais tardio também tem mais predisposição. Também a diabética, também a gestação dupla, gemelar. Então, é muito importante que você, primeiro, engravide nessa faixa, então, de 18 até 35 anos, 40 no máximo. Segundo, não aumente muito o peso. Terceiro, qualquer inchaço, tudo, você procure o médico, né? E o repouso é fundamental também, mais do lado esquerdo, do lado do coração, porque a veia cava que volta com o sangue volta pelo lado direito. Então, volta melhor e vai mais oxigenação para o seu filho. Os medicamentos utilizados para se reduzir a pressão arterial, eles podem, de alguma maneira, prejudicar o feto, o bebê? Não, na verdade, o que prejudica o feto é o excesso de pressão. Porque a pressão, você sabe muito bem, que você é um colega médico e bem estudioso, que a pressão diastólica nada mais é do que a resistência vascular periférica. Então, quanto mais resistente, mais o vaso se tranca, mais sobe a pressão, mais grave é para o feto. Então, a medicação ela vai dar uma vasodilatação a nível da placenta, consequentemente, vai ir mais sangue para o bebê e, consequentemente, vai evitar o problema que eu falei de retardo de crescimento e de oxigenação para o seu filho. E vai propiciar, então, um crescimento intraútero adequado. Falar em termos da medicação que você toma, que passa pela placenta e vai afetar o bebê, não, a quantidade é muito pequena, nas dosagens atuais, os estudos mostram que isso não tem dado problema. Então, aquela mãe que, por acaso, esteja nos assistindo e está com medo de tomar o remédio, porque o médico receitou, porque acha que vai prejudicar o bebê, é o contrário. Ao contrário, Kleber, é importante o que você está colocando, porque você, mãe, deve seguir estritamente o que o médico falar. Repouso, uma dieta com pouco sal. Antigamente achávamos que devêssemos tirar o sal. Não, é normal para pouco sal, para normal, não sem sal. E também você seguir estritamente o repouso e as recomendações e tomar a medicação prescrita para o seu médico, porque além do retardo de crescimento que eu falei e do problema de oxigenação para o seu filho, também pode dar um descolamento de placenta. Isso é extremamente grave porque pode levar seu filho à morte. Perfeito. Doutor, nossa conversa está ótima. Obrigado. A gente precisa parar rapidinho para um breve intervalo comercial. Já voltamos. Não saia daí.